que aconteceu com vocês? Bom, boa noite a todo mundo. Todo mundo sabe que a gente tem um restaurante lá em Iguatemi, né, um Grileto, e ele foi fruto de um propósito de 2 dias, né, em 2018, orando, a Fernanda queria muito uma franquia, e aí veio, né, a oportunidade de comprar 20% da loja. Né. Inauguramos, a gente só era investidor. Né, 3 meses de loja, a gente começou a operar a loja, porque o sócio que ia operar não ia, viu que era muito difícil. E foi 2019, né? Final de 2018, isso, para começar 2019. Tivemos um ano muito bom, 2019, né? Um ano para poder pagar o investimento e tudo mais. E aí, em 2020, não sabe, veio a pandemia. Né? E o Iguatemi não alivia, né? Ele continuou, deu um desconto no aluguel, mas foi cobrando, e os mesmos 5 meses fechados, né, que a moça acabou de testemunhar. Depois foi abrindo aos poucos, né, poucas pessoas, então ninguém saía naquela época. Então, quando voltou a abrir, o shopping voltou a cobrar 100% o aluguel. Só que as vendas eram muito baixas ainda. Né? E a gente sempre com muita fidelidade, né, Senhor, o Senhor, foi um propósito do Senhor, foi o Senhor que nos deu essa loja, então ela tem que frutificar. E sempre em oração, sempre o Bispo Vitor acompanhando em orações, ungindo a loja. E quando passou 2020, aí 2021 veio a segunda onda, então assim, a gente foi levantando, pegamos um Pronamp para poder quitar as contas, foi quitando, aí veio a segunda pancada, que também já estava meio ruim das pernas, né, porque pegando um empréstimo para quitar, o que tinha, não conseguimos ter lucros ainda, né, e aí veio a segunda onda, e aí novas dívidas foram surgindo. E aí, no final quando acabou, né, decretou o final do Covid, tecnicamente, no começo de 2022, eu abri um jejum de Esther pelo restaurante, falei assim, Senhor, não aguento mais esse resultado negativo, né? Fala comigo se eu tenho que vender isso aqui, ou se eu tenho que pôr mais força. E ele deu em Jeremias, né? Há alguma coisa que possível para mim? Eu falei, caramba, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso daí, né? E aí ele, não, então vai, então vamos. E aí foi saindo, um sócio que era parte, saiu, eu comprei a parte dele, e aí, por último, saiu o outro sócio, eu comprei e fiquei a parte majoritária. Eu falei, bom, agora lascou. Porque agora, se não der certo, toda bomba vem para mim. Né? Mas Deus está... Agora que estava bom, agora é você, Deus. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, né? No final do ano passado. Nós já estávamos cansados, porque assim, é importante ressaltar, bispo, porque a gente ora, às vezes as pessoas nos veem dando testemunho, parece que foi assim, orei, aconteceu. Na verdade, foram anos. Ano passado completou 5 anos que a gente já tinha o Grileto. Vai completar 5 anos. E a gente orando, e os resultados eram negativos. Então, assim, todas as campanhas, todos os propósitos, todas as orações, mas a gente não desiste, porque isso é o importante. A gente aprende a persistir, a gente não desistiu. Só que faltava alguma coisa. E aí, no final do ano passado, ele se levantou em oração e ele decidiu que Deus seria nosso sócio no Grileto. Porque quando nós entramos e compramos essa parte de 20%... Estava com o sócio errado, né? E foi meio que assim, é um favor que a gente está te fazendo. Se vocês quiserem entrar, é assim, não sei o quê. Só que eu vejo claramente que isso foi tudo de Deus. Por quê? Porque se a loja tivesse apresentado o resultado nesses anos, eles não teriam saído. Com certeza. E aí eles saíram e nos sobrou o que já era nosso. Porque sempre foi. Foi propósito de nossa oração. E veio a parte maior para a gente. Nós compramos de um, compramos do outro, ficamos com a parte maior. Então, agora vamos colocar o sócio certo. Foi quando ele se levantou, em oração, ele falou, não, então agora a metade é do Senhor. A metade da loja é do Senhor. E foi onde tudo mudou. Mudou, totalmente. Porque aí, conversei com a minha sócia, porque depois que os antigos sócios saíram, a minha gerente, que tem a mesma fé que a gente aqui, eu promovi ela, falei assim, você não quer comprar um pouco para você também ser sócia da loja e operar a loja? E ela topou. E quando eu falei para ela, falei assim, mas a loja não é só minha agora, metade do que é meu é do Senhor, então ele também é sócio nosso. Aí ela falou, então metade do que eu tenho também é, e ele vai ser sócio majoritário da loja. Então, assim, as retiradas, a parte maior vai para ele integralmente. E a partir desse voto que a gente fez, foi o final do ano passado, foram vendas extraordinárias. Crescentes. Tanto que, assim, em maio e junho desse ano, a gente vendeu o que vende em dezembro.
que assim, em dezembro, o comércio é o mês mais aquecido, né? Então, foram vendas praticamente o que vende em dezembro, maio, já derrubou, Deus em março, ele tirou um concorrente que era desleal na praça, que vendia a preço muito baixo, um produto ruim, mas vendia, acabava tirando da praça, tirou essa pessoa, e a gente começou a vender o dobro do que a gente estava vendendo. Né? Então, assim, maio, junho, julho, agora a gente fechou com um lucro que eu nunca vi esse dinheiro na conta. Se explica isso, hein, gente? Como se explica isso? Isso o Bruno está contando, você está escutando ele contar desse testemunho, quem escutou o Bruno contar um testemunho no começo do ano é da outra empresa dele. Toda aquela experiência que ele teve também de maior faturamento, de maior venda da virada do ano para cá, é numa outra empresa dele. Mas faltava o grileto que precisava fluir. Da outra empresa, meu sócio chegou na minha semana passada e falou assim, cara, a gente estimou a meta errada, porque a gente está batendo muito fácil a meta. E a bispa vem onde fala dos codornizes, né? É só pegar, cai no colo. Né? E é basicamente... Essa palavra é hoje. A outra continua, a outra empresa continua prosperando mais e o Guilherme também vai ser. Tanto que a gente, quando saiu a viagem para Israel, eu falei, não, a gente vai, não sei como a gente vai pagar, mas o Guilherme vai financiar a gente, a nossa parte do Guilherme. Vai pagar essas parcelas aí, não sei que jeito, mas Deus vai fazer, porque já vem numa venda muito bacana. Então, vem cá, deixa só para entender melhor então. Estava essa enrolação, não sai do lugar, não sai. Sociedade, tem uma coisa importante, né? A gente entender o que Deus está fazendo. Exatamente o que a Fernanda falou. Se tivesse fluindo de vento em popa, sócio jamais ia sair. Sabe disso, né? Então, o negócio não está fluindo, sócio quer pular fora do barco, pula, tal, aí fica para você. Quando fica o negócio, você assume a parte, você faz uma sociedade com o Senhor. Senhor, o Senhor é meu sócio. A partir de agora, o senhor é sócio dessa empresa. Aí você está dizendo que, inexplicavelmente, mudou o faturamento da empresa. Total, completamente, bispo. Assim, 70% do que vinha faturando. Do que veio do ano passado, que já era, né, 2022, já não tinha pandemia, o dobro, praticamente o dobro, 70% a mais. Vendas assim, que não é para o mês. O histórico da loja não era isso. Estamos vendendo muito mais que a gente vendia do que imaginava vender. E ainda está pouco. Mais. E a outra empresa, que é aquela que você testemunhou, voando. Nunca mais caiu. Sempre batendo a meta, faltando 10 dias. A Lorena, nosso comercial aí, sempre lá orando. Sempre em oração, bispo. A gente sempre unge as empresas. Toda segunda-feira, declara, sai da live, vai, unge antes do funcionário chegar. Já faz a nossa parte, né? Limpa, faz a faxina, para que tenha uma semana abençoada. Né? Vira o mês, a gente passa lá, né? Comecei esse mês a virar o mês no Grileto, lá no shopping, e aí começa já a ungir a loja, declarando um mês abençoado. E assim, sem dúvida, vai ser um mês maior do que o outro. Porque a gente busca, né, bispo? A gente fica nas reuniões dos Eliaquins, ajuda as pessoas, é generoso, prospera, planta, e chega a hora da colheita. E junto com Deus, inclusive. O senhor lembra que eu falei com o senhor aqui, está com alguns dias, né? Falei até com o bispo Vitor, que no mês passado eu estava organizando, porque assim, é dízimo, é oferta, é voto, 2, 3 votos, então eu estava organizando assim, os envelopes, aí eu olhei para aquilo e o Senhor falou claramente comigo, ficou pouco. O senhor lembra que eu contei isso, né? Pois ficou pouco. Porque em menos de um mês daquilo, nós já estamos entregando de tudo isso 3 vezes mais do que foi entregue no mês passado. Parecia que era muito. Parecia. E o senhor falou para você, é pouco. Agora você já está entregando 3 vezes mais. 3 vezes mais, 3 vezes mais. E assim, né? Pode contar outra? Porque assim, o que acontece? A gente vem à igreja, a gente não vem para perder tempo. A gente tem que vir e tem que receber o que sai do altar e tomar posse mesmo e colocar em prática. E nós não estamos falando a respeito da gratidão, da importância da gratidão. E eu tenho o hábito da minha oração com o Senhor, a minha intimidade com Ele. E um dia eu em oração e agradecendo, e aí eu percebi que, de algum modo, eu estava sendo ingrata com o local que eu estou morando.
né? Porque o apartamento ele é pequeno, eu tenho 2 crianças, uma de 5 e uma de 7 anos, e assim, se elas deixam bonecas esparramadas, fica tudo bagunçado. E eu reclamando, está sempre uma bagunça que é pequena. E eu entendi que isso estava errado. Entendi porque é o Espírito Santo que nos revela isso. E eu, em oração, eu pedi perdão por isso, porque estava errado mesmo. Então, a gente tem que honrar o que a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. E abençoei onde eu moro, e agradeci ao Senhor, honrando aquele lugar. E o Senhor falou comigo que nós seríamos presenteados com aquilo que nós estávamos honrando. E 3 dias depois, o apartamento que a gente mora hoje é do meu sogro, né? Porque a gente tem o nosso, está alugado, a gente está morando ali que tem espaço para as crianças. Só que, em 3 dias depois, o meu marido estava assinando a escritura do apartamento, que foi passado para ele. Então, assim, você... Entendeu ou não? O lugar, eles têm um apartamento deles, estavam morando num outro apartamento, por causa de área de lazer, espaço para as crianças, mas ela já estava percebendo que havia ali Ela entendeu como ingratidão. E, quando ela entendeu, ela pediu perdão e começou a agradecer. Quando ela agradecer e abençoar. Quando ela começou a fazer isso, o sogro procurou e falou assim: estou passando um apartamento seu nome, o apartamento é seu. Foste fiel no pouco. O Senhor, ele fala com a gente o tempo todo. E, bispo, se o senhor me permitir, eu queria falar algo que o senhor tem queimado no meu coração para falar a respeito, porque, assim, eu fui curada de uma arritmia num propósito dos 52 dias. Quando eu fui diagnosticada com essa arritmia, o médico me chamou. Ele nem era meu médico, ele era o dono da clínica, ele viu meu resultado, me chamou lá, falou: eu estou te chamando porque, se fosse a minha filha, eu gostaria que fosse feito dessa forma, estou preocupado com seus exames, está muito alterado, eu tinha picos de arritmia a cada 6 minutos, independente de estar em repouso ou não, a cada 6 minutos eu tinha pico de arritmia. E isso me dava muitos apagões. Eu estava parada e, de repente, tudo escurecia e voltava. Eu perguntei a ele, ele falou: não, você vai procurar um especialista. Eu procurei o melhor especialista que tinha na época, aqui de Rio Preto, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmia, ele era muito bom. E ele falou: olha, o seu caso realmente é um pouco complicado, você vai precisar tomar medicação, e daqui a alguns tempos talvez vai precisar de uma cirurgia. Aí eu perguntei para ele: eu vou morrer disso? Ele falou: não, morrer não vai, mas com tantos apagões como você tem, pode ser que você esteja dirigindo e vai bater o carro. Eu falei: isso não vai acontecer. E eu saí de lá e eu não tomei posse disso. Falei: não vai ser assim, eu não vou tomar esse remédio. E o Senhor, eu sirvo o mesmo Deus que a bispa serve, eu não estou naquela igreja à toa, e o Senhor curou o filho dela, ele vai me curar também. E eu entrei em propósito de oração. Só que, bispo, isso, na época, nós tínhamos uma situação muito difícil, nós morávamos no nosso apartamento, que ele ainda era financiado, faltava 30 anos para pagar. Nós tínhamos a Isabela, que era pequenininha, que era minha bebê, eu ficava com ela, e uma situação muito difícil, fizemos o propósito no início do ano, fiz o propósito dos 52 dias, e não foi de uma hora para outra, bispo. Eu demorei 3 anos para receber minha cura, e eu não desisti. E teve um dia que nós estávamos gerando voto, nós não tínhamos dinheiro, nós não aceitamos terminar a campanha sem entregar voto, porque é uma forma de gratidão, então nós estávamos fazendo bolinho, eu já contei isso, fazendo bolo de pote, e na beira do fogão eu mexia no brigadeiro e me dava aqueles apagões, e eu só pedia: Senhor, me sustenta, não me deixa cair. Eu não falava nada para ele, nem para minha mãe, para não preocupá-los. Só pedia a Deus para ele me sustentar, não me deixar cair, porque eu poderia me queimar, qualquer coisa assim. E aí voltava e eu continuava em oração. Sabe, bispo, tem coisas que a gente precisa aprender, que existem processos. Tem coisas que são rápidas. O Senhor falou: você vai ser presenteada com aquilo que está honrando. 3 dias depois, nós estávamos com a escritura do apartamento. Mas tem outras que precisam de um processo de crescimento. Com isso, eu aprendi o poder da persistência. Eu aprendi a me apaixonar por Jesus e ver o cuidado dele todos os dias, nos sustentando, nos levantando, nos ensinando a persistir, a insistir, não desistir, tomar a palavra, acreditar. Foram 3 anos. Nesses 3 anos foram mais de 6 propósitos. Até um dia que eu estava na campanha dos 52 dias, eu estava ali naquele meio, em oração, e o Senhor veio, me levou lá naquele dia, a me lembrar daquela imagem lá, eu cozinhando lá na beira do fogão, e Ele falou comigo: eu vi tudo o que você fez, e você está sendo curada hoje. Eu nunca mais tive um apagão.
Só que foram mais de 3 anos para isso, bispo. Às vezes a gente vem num propósito e parece que nada está acontecendo. Não desiste. Nada do que a gente faz no Senhor é em vão. Se eu tivesse desistido, hoje eu seria uma pessoa dependente de medicamento, cardíaca. E eu não sou. Para a glória do Senhor, eu não sou. Ele me curou. Ele me ensinou a ser persistente. Ele me ensinou a ouvir a voz dele, ficar com a voz dele, porque vozes vêm. Desiste, não é assim, talvez seja assim mesmo. Não, eu sirvo um Deus de milagres, eu sirvo um Deus que cura, que me ensina, que me sustenta todos os dias, que curou a minha filha, que me curou, que tem levantado o meu marido como um grande homem de Deus, que tem nos sustentado todos os dias, porque as lutas vêm, as coisas acontecem, mas a gente tem que lutar e tem que insistir. Nós estamos num período de campanha muito importante, a gratidão é importante, a persistência é importante, o Senhor, Ele faz, e eu sirvo um Deus de milagre, eu sirvo um Deus que realiza sonhos, o sonho de ir para Israel, eu sirvo um Deus grande, e a gente vem aqui, não é para contar que a gente ganhou um apartamento, ou porque a gente está tá ganhando e está com a vida financeira próspera, não, é para dizer que o Senhor fez na nossa vida, faz na vida de vocês, faz na vida daquele que crê, porque nós não somos a mais, mas nós praticamos uma fé que é verdadeira, bispo. Então, a gente faz questão de subir aqui para dar o testemunho, não é para engrandecer a nós, é para engrandecer o nome do Senhor, porque tudo é por Ele. E que a gente continua fluindo. Foi uma bênção, foi para nós uma alegria do Adalberto, porque o Senhor me deu isso em sonho, me trouxe eles num sonho. Falou, vá até eles. E nós nunca tínhamos parado para conversar com eles. E nós fomos até eles, e para nós é uma alegria, porque o Senhor faz em nós e através de nós. É só para exaltar o nome dEle. Então, acredita, parece que não está acontecendo. Esquece, gente, não tem como. Não tem como você sair de um propósito de 52 dias sem nada acontecer. É isso. Só para concluir mesmo, porque assim, toda vez que a gente... O dia mau, ele vem sempre, para qualquer pessoa, para todos. Quem está fiel na igreja, quem não está, para o ímpio, para quem é justo, para todo mundo. Mas todas as vezes que nós recebemos uma notícia ruim, e no âmbito empresarial tem sempre um concorrente, uma questão mais assim, de passar para trás, tudo mais, existe o dia mau. A gente nunca toma posse disso, e sempre declara, Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. É sempre, sai declarando isso daí, desde manhã, todos os dias, até passar. No ano passado, há um ano atrás, a gente estava tomando um baita de um golpe, uma pancada forte mesmo, que saía minha sócia, saía da Atlas, da outra empresa. E foi feio o negócio, foi briga de advogado e tudo mais. E assim, daquele dia para cá também, já falei, só prosperidade. Então, assim, não se deixe abalar por uma notícia ruim. Não perca o foco. Não perca o foco. Você tem aquilo, faz. Você sabe, você tem graça para fazer. O Alberto acabou de falar, você tem graça para fazer. Então, assim, não deixe entrar, não deixe de ser para o coração. Guarda. Maravilhoso. E se for com a camiseta do ministério lá no Grileto, quantos % sai? 20%, pratologista.